livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do princípio, capítulo 15. Gênesis é o princípio. Quero ler aqui com os irmãos, quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, desde o primeiro versículo até o 15, aliás, até o 21, né? Capítulo 15, do 1 ao 21, diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Sabe, pessoa gostosa, amados? Vocês ouvir a voz de Deus, Deus falando, Deus Todo-Poderoso falando com você, não tenha medo, eu sou o teu escudo, fica com medo não, porque eu sou contigo. Oh, glória, que bênção, né? Abraão foi um homem privilegiado, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levantando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente a outras aves, porém ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, aonde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços de animais. Naquele dia, o Senhor fez essa seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cademoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus e dos girgazeus e dos jebuseus. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento do qual o Senhor permite que aqui nós estivéssemos, ó Deus, reunidos nesta casa, que é chamada casa de oração, para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua palavra. Senhor, queremos aqui declarar que o Senhor tem total liberdade em nosso meio. Traz à luz, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações, para que possamos entender, não com os ouvidos da carne, mas com os ouvidos espirituais, aquilo que Tu tem para conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Meus queridos, eu quero aqui, coloquei como tema desse sermão, conflitos da alma. A nossa mente,
nossa cabeça, mano, é um negócio complicado. Ela vaga muito. Tem hora que ela está lá em cima, tem hora que está lá embaixo, tem hora que você está parecendo um leão, tem hora que você parece uma formiguinha, você se sente como uma formiguinha. Às vezes você está alegre, contente, satisfeito, mas às vezes você está abatido, você está entristecido, cabisbaixo. Ou seja, amado, nós vivemos num campo de inconstância. Nossa mente vive em inconstância e não tem quem possa detê-la, não tem quem possa segurá-la. Às vezes você deita na tua cama devido a um conflito, devido a uma situação da qual você está passando, você perde o sono, e você precisa descansar, você precisa dormir, e você não consegue dormir, porque a tua cabeça está viajando, os teus pensamentos estão aí vagando, teu corpo está ali naquele lugar, naquele recinto de repouso, mas a tua cabeça está viajando longe, o sono não vem, você não consegue dormir. Isso foi o que aconteceu com Abraão, né? E às vezes a gente que é crente no Senhor Jesus, a gente que é conhecedor da palavra de Deus, a gente percebe, vê os heróis da fé, os personagens que a Bíblia traz, e a gente vê eles como gigantes, homens de fé, homens que fizeram acontecer, e a gente vê esses homens como homens arrãos, inabaláveis, pois porque eles fazem parte da palavra de Deus, eles fazem parte, estão inseridos no livro de Deus. Nosso entendimento, esses homens fizeram a diferença, e fizeram mesmo. Mas quando eu olho para o pai Abraão, que é o pai da nossa fé, e vejo nessa passagem que ele também é homem, que era o pai da fé, sim, que era o homem que conversou com Deus, falou com Deus tete a tete, um homem que conheceu Deus tete a tete, um homem que é tido como amigo de Deus. É assim que a palavra diz, Abraão, amigo de Deus. Mas eu percebo que ele também tem a sua parte, o seu lado humano, assim como você, assim como eu. Ele também tem as suas preocupações, ele também tinha, aliás, as suas preocupações, tinha lá os seus conflitos, na sua alma, na sua mente. Eu acabo entendendo que todos nós estamos sujeitos a isso, por mais crente que nós sejamos, por mais santificados que nós sejamos, por mais próximos de Deus que nós andemos, eu percebo também que nós estamos sujeitos, estamos sucintos aos conflitos da nossa alma. Eu vejo que Abraão tinha medo. Como é que pode, pastor? Abraão tem medo. O homem que a Bíblia chama de amigo de Deus. Medo. Lá no verso, logo de cara, no verso 1, diz assim, ó, depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão, não tenha medo. Olha, se Deus falou que ele não tem medo, é porque estava com medo. Não foi Abraão que disse, eu estou com medo, Senhor. Não foi. Foi o próprio Deus, conhecendo o coração de Abraão, disse, Abraão, não tenha medo, Abraão, pois eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou o teu escudo, Abraão. Não fica com medo, não. Fico imaginando, mas por quê? Qual a razão do medo? Por que Deus coloca essa situação? Porque Ele se coloca como escudo. Deus sabia do coração de Abraão. Deus conhece também o teu coração. Deus conhece os teus pensamentos que vagueiam. Nada escapa do Senhor. Ainda que você, antes de você abrir a tua boca, Ele já conhece todos os teus pensamentos, e devaneios, e preocupações, e conflitos. Ele conhecia o coração de Abraão, conhece também o nosso coração. A gente olhando um pouco antes,
capítulo 14, houve lá uma guerra. 4 reis se levantaram contra 5 reis. Foram lá e dominaram esses reis. E no meio desse povo estava Ló, sobrinho de Abraão. E quando Abraão ficou sabendo disso, ele foi resgatar o seu sobrinho. Aí ele levantou 318 homens, 318 trabalhadores, serviçais, que trabalhavam com ele, para guerrear contra estes reis. E disse que eles foram à peleja. Enquanto eles estavam lutando, Abraão estava lá, com a mão levantada, o povo vencia. E eles lutaram e prevaleceram, sob a bênção de Abraão. Eles prevaleceram, 318 homens prevaleceram nesta guerra. E eles voltaram com um grande despojo, trouxeram todo o povo que tinha sido levado cativo, trouxeram de volta e devolveram aos reis de Sodoma. Tanto a verdade que eles quiseram pagar para Abraão, deram dinheiro, Abraão não aceitou. Depois disso, Abraão vai para sua casa, e lá na sua cama ele começa a ter esses devaneios. Deus deu uma grande vitória para Abraão, mas mesmo assim ele volta para casa e fica preocupado. E agora? O que eu fui fazer? O que eu fiz? Fui lá, comprei uma briga, entrei numa briga, e lutei com 318 homens. E agora aquelas cidades, a Sodoma, Gomorra, cidades fortalecidas, grandes muros, eles estavam protegidos. E eu, e minha família, talvez estivesse passando a cabeça de Abraão, e minha família, e eu, a gente mora aqui nessas tendas, essas barracas de lona. Que segurança eu tenho? No que eu vou me segurar? Eu não tenho parede, não tenho teto. Abraão estava desesperado, e ele perdeu o sono pensando nisso. Por isso Deus, conhecendo o seu coração: Abraão, não tenha medo, Abraão, eu sou teu escudo. Você não precisa de paredes, Abraão. Você não precisa de teto, Abraão. Eu sou o teu escudo. Aleluia. Oh, glória. E talvez seja essa a colocação que Deus havia colocado para Abraão. O medo, meus amados, o medo, a palavra de Deus nos diz que ele é um espírito, que ele nos emperra, que ele nos trava, que ele impede, muitas vezes, tomarmos atitude. Isso é bom? Às vezes é bom, mas o medo, muitas vezes, ele nos deixa, ele nos impede de muitas vezes tomar posse da bênção de Deus, vivenciar as grandezas de Deus. A gente fica com medo com tanta coisa bota medo na gente. O desemprego bota medo na casa. E outra coisa, você está trabalhando, você tem medo de ser mandado embora. Você está desempregado, você tem medo de não conseguir arrumar emprego. Você está com saúde, você tem medo de ficar doente. Você está doente, você tem medo que você não vai escapar dessa. E aliás, parece que o medo nos acompanha constantemente. Mas o que eu quero dizer para você, meus amados, que há momentos na vida da gente, quando a gente pensa que está tudo perdido, que a gente está num buraco sem saída, num beco sem saída, talvez sejam os melhores momentos da vida da gente. Talvez sejam os melhores momentos da vida da gente. Isso me faz lembrar de Jeremias, profeta Jeremias. Toda vez que o profeta Jeremias se levantava e profetizava contra o rei, ele levava paulada e era colocado numa cisterna, num buraco fundo, e ali ele era tratado à base de pão e água. É esse o decreto do rei. E justamente numa situação como essa, Jeremias estava lá no fundo do poço, e lá tinha pão, e lá tinha água. Jeremias estava naquele poço profundo, escuro. Talvez ele passasse na cabeça dele: e agora, o que vai ser de mim? Até quando vou ter que ficar aqui? Mas de repente aquela cidade é totalmente destruída.
de repente existe uma grande guerra e aquela cidade é destruída. E as pessoas que souberam que Jeremias estava naquele poço, vai lá, depois que foi tudo destruído, depois teve toda aquela matança, eles trazem Jeremias para fora e ele olha, vê tudo destruído, a cidade destruída, famílias mortas, corpos no chão. E ele começa a louvar a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou nesse poço profundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me guardou. Amado, muitas vezes nós também, em vez de ficarmos reclamando por um momento que nós estamos passando, um momento de solidão, um momento de sufoco, em vez de ficar reclamando, começa a olhar para uma nova perspectiva, uma perspectiva de livramento, uma perspectiva de que a mão de Deus está te guardando e te protegendo. Sabe por quê, meu amado? Assim como Abraão, nós também não sabemos o que Deus tem para nós. Nós não sabemos, nós não conseguimos acompanhar a mente desse Deus. Abraão não conseguia mensurar aquilo que Deus tinha para ele. Você também não sabe o que Deus tem preparado para você, meu amado. Tanto é verdade que no livro de Jeremias mesmo, lá no capítulo 29, 11, diz assim, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você. É Deus que conhece os teus planos, é Deus que sabe do teu amanhã, é Deus que conhece o teu hoje, conhece o teu ontem, mas também conhece o teu amanhã. Ele conhece, amados. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de lhe dar esperança e um futuro. Aleluia. Olha o zelo de Deus, amado. Até no meio das aflições, até no meio da confusão, Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está abençoando, amados. Eu vejo que Abraão tinha medo, e chega num certo ponto também que Abraão começa a discutir com Deus. Você já reparou aquela pessoa que você, está tudo bem? Ah, não está tudo bem não, mas o que aconteceu, eu posso ajudar? Não, porque aí começa aquela ladainha, não, eu só falo o que você precisa, vamos orar. É que eu falo para os irmãos, está precisando de dinheiro? Fala com o pastor Fantini. Nós vamos chorar, nós vamos clamar, porque também não tem dinheiro, mas nós vamos orar junto, nós vamos clamar a Deus junto, e certamente Deus vai abrir uma porta, em nome de Jesus. Amados, perceba também que Abraão estava desanimado, Deus chega diante dele, fala, Abraão questiona Deus, porque Deus fala para ele, eu sou teu escudo, Abraão. E Abraão questiona a Deus, mas Senhor, o que o Senhor vai me dar mais? O que o Senhor tem para me dar? O filho que o Senhor me prometeu, o Senhor não me deu. Quer dizer, você não cumpriu com a tua promessa. Abraão estava desanimado, porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que tem, a gente nunca está satisfeito com o pouco que temos, nós nunca estamos satisfeitos com o carro que temos, nós nunca estamos satisfeitos com a casa que temos, nós nunca estamos satisfeitos com a esposa, com o esposo que tem. Nós parece que somos insaciáveis. Abraão começa a perguntar e questionar a Deus. Lá no capítulo 15, verso 2 e 3, diz assim, Abraão perguntou, soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filho, sem herdeiro do que posso, de tudo que eu possuo? Eliezer de Damasco, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abraão estava desanimado, parece que Deus não cumpriu a sua promessa, por isso ele questiona a Deus. E Abraão, amados, ele já não tinha ganhado o filho, e ainda Deus faz uma promessa que vai dar terra para ele, ele já não deu o filho. Abraão já estava com 75 anos quando Deus havia chamado ele, teve seu filho já com 99 anos. Abraão morreu com 175 anos e continuou fazendo filhos. É brincadeira, hein? Até os 175 anos, amados. Deus havia feito uma promessa para ele, vou dar um filho para você, vou dar toda essa terra para você. E eu fico a perguntar, a Bíblia em momento algum fala que Abraão tinha terras, possuía terras, pelo contrário,
ele só tinha um jazigo, não foi? Ele comprou um pedaço de terra, Macpela, onde ele enterrou a sua mulher. Sabe quando você compra um jazigo no cemitério La Paz, no Jardim da Colina, você vai lá e compra um cemitério, foi que essa é a propriedade de Abraão, a terra que Deus prometeu para ele. Aí eu fiquei perguntando, questionando, mas como que pode? Deus prometeu. Amados, eu acabo entendendo que nós não andamos pelo que vemos, eu acabo entendendo que nós andamos pela fé, é pela fé. Deus fez a promessa? Fez, Ele vai cumprir. Amados, sabe o que acontece conosco? Quando recebemos a promessa de Deus, a gente olha para a ponta do dedo do nosso pé, a gente olha por agora. Deus, Ele olha lá na frente. Deus, Ele te enxerga lá na frente. Deus não só enxerga você aqui não, mas Ele te enxerga lá na frente. A promessa dele se cumpre, amados. Digo mais, quando Ele libera a sua palavra no mundo espiritual, a coisa aconteceu. No mundo espiritual, a coisa foi realizada, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra dele, quando é lançada na eternidade, está sacramentado, está selado. Portanto, Ele cumpre cabalmente a sua promessa. Verdade tamanha, amados, verdade tamanha, que Ele faz cumprir a sua palavra. Passaram-se 4, 5 gerações, e eles não obtiveram a promessa da terra prometida, não tiveram. Passaram-se 3.000 anos mais ou menos, eles perderam novamente aquela terra. Jerusalém foi destroçada, foi destruída. Depois de 2.000 anos, Ele faz esse povo voltar à terra. Quando Israel volta para a sua terra, Ele está falando, estou dizendo, eu estou cumprindo com a minha promessa, eu estou cumprindo com a minha palavra. Oh, aleluia. Ele prometeu, amados, já fazem para Abraão, Ele prometeu há quase ou mais de 5.000 anos atrás, e a palavra dele ainda até hoje se cumpre. A palavra dele se cumpre até hoje. Aconteceu em 1948. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Que Ele não acabou a tua história ainda não. Ele está escrevendo a tua história ainda. Não se desanima não, espera um pouco, calma aí. Ele é o autor da nossa fé. A tua história ainda está sendo escrita, e você está querendo colher o resultado. Não, espera aí, dá um tempinho aí. Nem tudo está acabado, nem tudo está terminado. Nós estamos no meio do processo. Certamente aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Não desanima não, não desanima. Verdade tamanha, amados, está lá em Números 23, 19, uma passagem que vocês falam de cor salteado aí, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, meu amado. Por isso descansa, porque nem tudo acabou. A tua história está sendo escrita, meu amado, e o fim dela é bênção, o fim dela é vitória, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Pode ser que no momento ainda você não viu, no momento você não está vendo, no momento você não tem perspectiva nenhuma, porque a coisa está feia. O conflito da tua alma está grande, a tua cabeça está viajando, os teus pensamentos estão viajando. Mas acalma aí, porque Ele está no controle de toda a situação. Ele está no controle de toda a situação. Eu vejo também no coração de Abraão a incerteza, que muitas vezes para também no nosso coração, a incerteza. Mas como que vai acontecer isso? Como que vai abrir essa porta, se está tendo um desemprego danado aí fora? Como eu vou prosperar, se a nossa nação está indo de vento em popa para o buraco? Incerteza. Como vou ter certeza disso, se está tudo dizendo que não?
Como vou ter certeza disso? Porque lá em casa está uma fartura. Tem momento que tem uma fartura em casa. Farta tudo. Farta tudo. Só não falta a água, porque a Sabesp está tendo misericórdia e não cortou a água ainda. Mas há momentos na vida da gente, e todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo está sujeito a isso. Por mais crentão que ele seja, ele está sujeito aos conflitos. As incertezas, Abraão também tinha incerteza. Lá no capítulo 15, verso 8, diz assim: eu perguntou-lhe a Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? A terra já tinha dono, gente. Os querezeus, queneus, jebuseus, a terra já tinha dono. E Abraão não tinha dinheiro suficiente para comprar essa terra, não. Por isso que ele questiona a Deus: como é que eu posso? Como é que vai acontecer? Talvez você também tenha perguntado a Deus: Senhor, a situação está difícil, mas eu te dou a vitória. A porta se fechou, mas eu abro essa porta. A enfermidade está batendo a porta, eu sou o Senhor que te cura. Mas como isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Se a dor é grande, se o desespero é grande, como que isso vai acontecer? É o que estava no coração de Abraão. Eu lembro de um momento, quando Josué, ele foi atravessar o Rio Jordão. Ele foi atravessar o Rio Jordão. Ele recebeu uma ordem do Senhor: atravessa o Rio Jordão. E aquele tempo era tempo de colheita, tempo de chuva. Chovia muito naqueles dias. E o Rio Jordão alargou. E já não era mais estreitinho assim, não. Por causa de tanta chuva que desceu, ele veio de ser estreitinho assim, ele se alargou as suas águas. E Deus fala para ele: atravessa o Rio Jordão. Josué deve ter coçado a cabeça. Como que isso vai acontecer? Não tem ponte. E eles precisavam, porque eles iam conquistar Jericó. E Deus disse: marcha. Diga ao povo que marcha. E Josué organiza o povo, coloca o sacerdote à frente com a arca nos ombros, e diz ao sacerdote: marcha. Eu fico pensando, imaginando o que estava no coração daquele sacerdote. Nós estamos na roça, vai morrer todo mundo afogado, e com a arca junto. Amados, diz a história que o sacerdote, eles caminhavam passo a passo, e cada passo que eles davam, a água ia baixando cada vez mais. Cada passo que eles davam, a água baixava um pouquinho mais. Quando eles chegaram no meio do rio, eles começaram a atravessar o rio, terra seca, e pé enxuto. Você entende isso, amados? Isso é fé, é fé. Se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, amado, se eu ficar olhando o tamanho do meu problema, eu vou esquecer da grandeza que é o meu Deus. Porque quanto mais eu olho para a grandeza do meu Deus, menor se torna o meu problema. É fé, é fé. Hoje, essa porta está fechada, mas no poder do nome de Jesus, eu declaro: amanhã ela se abrirá. Pela fé, pela fé. Meu filho hoje está desviado, está perdido, drogado, mas pela fé, ele será um anunciador do Evangelho. É fé. Nós vamos viver de fé, amados, nós não vamos viver de vista. Porque se nós olharmos para agora, se você olhar para agora, você vai desanimar, você vai parar. Anda no sobrenatural de Deus, amado. Creia, creia no impossível. Creia que Ele pode fazer todas as coisas. Ele não depende da nação, Ele não depende do governo, Ele não depende da economia, Ele não depende das empresas, Ele não depende de você, Ele depende dEle mesmo, porque Ele é o que Ele é. Aleluia. É Deus, amado, Ele é Deus. E você, filho de Deus. Aleluia. Filho de Deus. As incertezas da vida, ela vem, e não existe nada que possa comprovar.
vai acontecer. Não, está latente no meu coração, vai acontecer. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, amados, que Ele compreende o coração humano. Por que Ele mandou cortar todos aqueles bichos no meio? Mandou cortar uma vaca, um cabrito, é isso que Ele mandou cortar? A vaca, um cabrito, o que mais? Alô? Eu sei que está por aqui também, vou achar. Ó, colocou aqui, traga-me uma novilha, verso 9, 15, 9. Traga-me uma novilha, novilha é uma vaca. Traga uma cabra, ou um cabrito. Traga um carneiro. E todos de 3 anos de vida, o bicho é grande. Um boi de 3 anos é grande, amados. É grande. E aí pega uma pombinha e uma rolinha. Deus manda pegar esses animais. E Abraão pega, ele acordou de noite, não estava dormindo. E Deus manda dar uma ordem para ele, vai lá, cata esses animais. Corta esses animais no meio. Corta a vaca no meio. Tira todas as suas fissuras. Corta o bode no meio. Tira todas as suas fissuras. Corta o carneiro no meio, tira todas as suas fissuras. Ele só não partiu as aves. E diz que ele passou o dia inteiro, Abraão passou o dia inteiro, amados, enxotando os abutres, as aves de rapina. Luta o dia inteiro. E nada acontecia. Ele andava no meio daquelas, que ele cortou a metade dos animais, foi colocando de um lado do outro, e ele ficava o dia inteiro atrás de urubu, afastando o urubu, o dia inteiro. De noite ele se cansou, e veio um sono profundo. E ele teve a revelação do que aconteceria com o povo de Israel. Ficaria preso 400 anos. Deus traz uma revelação para Abraão naquela noite. E de repente ele acorda. Ele vê um fogareiro e algo fumaça no meio daquela. Ninguém tinha acendido aquela tocha, porque era uma escuridão tremenda, amados, lá. Eram trevas. De repente Abraão acorda e vê aquele fogaréu no meio dos animais consumindo. O que será que quer dizer isso, amados? Explico. Hoje, você compra uma propriedade, você compra um terreno, compra uma casa, o que você faz? É no fio de bigode? Não. Você vai lá no cartório e lava uma escritura. Não é verdade? Você pega aquela escritura e fala, agora sim é minha essa propriedade. Está no meu nome, é meu. Naquele tempo não tinha cartório. Naquele tempo não tinha cartório. Era costume das nações, era costume da época. Criar esse pacto. Quando duas partes faziam negócios. Então, para consagrar o negócio, para sacramentar o negócio, eles cortavam os animais, separavam os animais e andavam no meio desses animais. Eu prometo que eu vou pagar. Eu prometo que eu vou fazer assim. E assim eles andavam no meio dos animais, selando as suas promessas. Aquilo é como se fosse uma escritura. Deus, compreendendo o coração de Abraão, como isso vai acontecer? Deus também faz uma escritura com Abraão. E aquele fogo naquela noite vem no meio dos animais cortados ali, queima tudo, dizendo, está sacramentado, eu prometi, está sacramentado, está prometido, não sou filho do homem para arrepender daquilo que eu faço, pois sou Deus. Você pode ficar devaneio, amados, mas o teu Deus é rocha inabalável, aleluia. Então, amados, eu percebo também que existe luta, assim como existiu com Abraão, a gente precisa lutar também. Nada é fácil, tudo é com dificuldade, tudo é com luta. Abraão passou o dia inteiro soltando aquelas aves. Lá no capítulo 15, verso 11, diz assim que nisso as aves de rapina começaram a descer, mas Abraão as enxotava. Dificuldade, barreiras. Na nossa caminhada na fé, na nossa caminhada, mas sempre vai ter dificuldades. Na nossa caminhada sempre vai ter
aves de rapina, sempre vai ter abutres, sempre vai ter demônios tentando desfocar, tentando nos atacar, porque a nossa mente é um campo de batalha. Nossa mente é um campo de batalha. Muitas vezes você levanta de manhã, você levanta desanimado. Por quê, amado? Está sendo atacada a nossa cabeça, nossa mente está sendo trabalhada. Mas eu quero te dizer, amado, se você prevalecer na tua luta, se você perder a tua incerteza, se você confiar no Senhor, se você não desanimar, se você bater o pé, aquele que prometeu cumprirá a sua promessa. Tenho certeza que entrou pessoas aqui desanimadas hoje, amados. Pessoas que vieram aqui com um conflito na sua alma, também questionando a Deus: Senhor, mas como que vai ser? O Senhor prometeu que os meus filhos são herança, mas os meus filhos estão perdidos. O Senhor prometeu que a minha casa serviria o Senhor, minha família está dividida, está perdida. Como vai acontecer isso? Ele manda te dizer, meu amado, a história não acabou. A história não acabou. Em Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não dá ouvido para o que o mundo diz, não, amado. Não dá ouvido para o que o mundo diz para você lá fora, não. Dá ouvidos à voz do Espírito de Deus. Ela pode fazer a diferença na tua vida, meu amado. Ela pode. Em nome de Jesus.